eu estava dando uma lida no texto todo lá da fala dele, e daí foi legal que quando acabou o encontro com ele, a gente acabou fazendo o nosso mini encontro, né? Dani Maia não tava, nem a Luísa, que a Luísa acabou nem vendo a live, nem nada, ela estava na expectativa de pegar a transcrição que a Dani fez. Então, o fato da gente poder conversar um pouco depois, eu acho que foi bem interessante, né? Para a gente já dar uma esvaziada em relação a algumas sensações, assim, que vieram. Mas em relação ao conteúdo que ele trouxe, o que mais me chamou a atenção foi em relação à arte, porque eu ando com isso me rondando nas sessões de alguma maneira. E eu me lembro quando eu comecei o estágio 1, que quando foi para fazer a sessão de caixas, eu queria levar a história do homem que amava caixas. E aí a minha supervisora me convenceu que não era uma boa coisa. E eu entendo que não era uma boa coisa. Afinal de contas, estágio 1, a gente ainda não sabe fazer sessão, a gente não sabe conduzir relaxamento, brincar, a gente não está com um setting apropriado. Então não era a hora de levar uma história para a sessão. Mas agora que eu tenho o setting apropriado, eu sinto falta de algumas coisas nesse sentido. E aí eu sempre pensava, antes de ouvir o Couturier, em ter algo mais ligado à arte como uma produção final da criança. Mas ele me fez pensar que não, que a arte já é a produção da criança, a produção do inconsciente dela, já é algo que pode ser a sessão, a arte. E isso me deu uma validada, uma desculpabilizada, de certa forma também, porque eu estou com uma criança de 2 anos de idade que nunca frequentou a escola e que está vindo fazer as sessões comigo justamente para ela ter uma atividade, ela começar a se apropriar de relações com o mundo, né, que a família só não dá conta, e ela está muito naquela fase de medo do lobo mau. E eu levei um livro de lobo mau, só que eu não tenho dos três porquinhos, que é o que ela fala, mas eu levei o Chapeuzinho Vermelho e isso aumentou o repertório dela. Então faz 3 sessões que eu levo o material e deixo junto com o material o livro e ela acaba optando pelo livro. E daí ela ouvia a história numa certa distância de mim, ela veio se aproximando, agora ela ouve a história no meu colo, agora ela conta junto, agora ela fica verbalizando os sentimentos que ela tem em relação à história, falando que ela tá com muito medo do lobo, e daí ela fica pedindo pela mãe, e daí então ela tá elaborando a partir dessa repetição toda que a gente vem fazendo. E eu quero para a próxima sessão com ela trazer coisas de dobradura, para a gente contar a história com dobradura, e aí ela ajudar a confeccionar, e aí ter uma criação junto ali, não só ela só recebendo a história, porque ela está curtindo, ela está aproveitando, mas eu quero fazer com que ela participe mais, já que ela não parte para ação, porque eu já tive outras crianças de 2 anos de idade que falavam que tinham medo de lobo, e aí a gente corria pela sala, e a gente fazia uma cabana e se escondia, e aí o lobo soprava, e tinha, né, toda essa situação simbólica. E com essa menina, não, ela tá muito... E é interessante, porque ela é uma menina que a mãe relata que em casa, ela não faz nada que seja de muita concentração, de ficar muito parada, ela é toda espivetada. Então, nas sessões, ela tá nesse movimento mais de concentração, introspecção. É interessante para a história dela, né? Mas eu quero que ela participe um pouco mais, que ela não fique tão receptiva. Eu acho que ela fazendo a dobradura, fazendo uma pintura do que a gente confeccionar ali, tentar fazer casinha de papel, cabaninha, alguma coisa assim, eu acho que ela vai, acho que vai enriquecer. Então, essa questão da arte como uma linguagem, né? Eu já sabia isso em outro setting, então está sendo muito legal poder trazer para dentro dessa situação ali do setting da relacional. Eu acho que vai ser bem interessante. Então foi muito rico para mim ouvir isso e trazer, não deixar só para a produção final, né, da criança registrar no desenho, mas ela construir, ela elaborar psiquicamente de com uma outra linguagem que não a linguagem do brincar. Para mim, o que trouxe. me chamou muita atenção, claro, além de toda a fala dele, foi a nossa conversa, né? Porque alguns pontos ali, o primeiro que me angustiou, em função do meu perfil, como eu sempre falo, de querer entender muitas coisas, foi essa cisão entre o Lapierre e o Couturier, que a gente tem uma versão da história, nos livros, né, da psicomotricidade relacional contam uma história,
que para mim ficou muito forte, como eu fiz o documentário, ajudei o Cavazzani a construir o histórico dele, que depois foi para a revista, né, para o memorial, depois que ele faleceu, enfim. Tudo estava muito forte em relação ao Couturier não valorizar a formação pessoal e a psicomotricidade, né, o André Lapierre, sim, e daí foi aí que veio a cisão, né, a importância do adulto se trabalhar antes. E daí a fala do Couturier, isso Não é isso. não é assim, ele valoriza muito, ele deixa muito claro a importância dessa formação pessoal, a importância, né, ele fala ali que o terapeuta, ele ele vai se construindo terapeuta, né? E ele traz muita questão do psicomotricista na clínica também, que eu vejo que é algo que a gente ainda não tem tanto material em relação à clínica. Acho que a construção aqui da psicomotricidade relacional foi muito mais forte a nível escolar, com todo o trabalho que né, a Bel, o Léo, enfim, desenvolveu lá em Fortaleza, que é um grande diferencial do trabalho também. A gente foi vendo daí outros profissionais caminhando a nível de escola, mas em clínica a gente está engatinhando ainda, né? Ao meu ver, assim, pelo menos em produção, em registros, né? E talvez um ponto que a Lucy, nesse nosso bate-papo, levantou, até para pontuar para a Dani, né? Quando ela Pierre focou muito na psicanálise, né, dos seus estudos, e o Couturier traz a neurociência, né? Que se fundamenta nisso, para a teoria dele, que eu acho que é tão importante quanto, né? Esse olhar, esse casamento perfeito, e me chamou muita atenção, que eu até pontuei lá no sábado com as meninas, da palavra neuroafetividade que ele trouxe, que eu nunca tinha ouvido falar. E assim, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso momento com as crianças, a gente conseguir traduzir agora, né, tudo que ele trouxe enquanto prática do Couturier, mas está na nossa base também, está na nossa prática, então eu não consigo ver como um ponto distinto. Talvez o que a gente não faz é essa questão da arte, né? Isso não está aí na nossa bagagem de formação, mas que a gente pode sim fazer uso disso, mas de né, todos os outros conteúdos que ele abordou, os conceitos, muito, né, é muito parecido, assim, tem essa relação muito íntima com o que a gente faz, sabe? Então, acho que esses foram os pontos, assim, que, puxa, quanta coisa boa, né? E não ficar pensando naquela cisão, né, como inimigos, né? Porque veio uma coisa muito forte. E se ele conseguiu construir né, a caminhada dele, mas mantendo muito essa visão inicial ali, porque foram anos, né, construindo essa caminhada ali e essa percepção inicial, que eu me confundi até um pouco na hora de explicar, mas eu acho que preenche as lacunas que a gente não encontrava assim na nossa teoria, digamos assim. Acho que é mais ou menos por aí. Nessa fala dele foi exatamente sobre a respeito da neurociência. Teve a questão também dessa, que para mim ficava muito oculto essa questão da... Eu achava que a Couturier era extremamente funcional, então que ele dava o comando e que as crianças faziam o que ele dava o comando e, enfim, e aquilo era trabalhado, até tinha jogo simbólico, mas era uma coisa mais superficial. E caiu por terra tudo isso pela fala dele, ele deixou muito claro, né? Ele deixa muito claro a questão da formação continuada, que você se torna um terapeuta, né? Ninguém você tem que o tempo todo estar buscando e estar estudando e estar em busca dessa formação, a formação pessoal. E a fala, ele coloca uma questão ali no começo do brincar espontâneo, do não verbal e do brincar espontâneo, que para mim esse brincar espontâneo quase não existia na Couturier. Eu achei que era mais direcionado, né? Então, ele fala, você escuta praticamente psicomotricidade relacional, não diferencia muito, né? E quando ele falou da neurociência, isso para mim eu já comecei a buscar, quero estudar mais a respeito da neurociência, porque ele fala muito da questão hormonal, que isso para mim na parte da educação física sempre foi muito forte, porque a gente estuda isso, né? Então, há questões mesmo de você ter a liberação da endorfina, a sensação de bem-estar. A gente estuda até o tempo, a gente sabe que a prática, a partir de 15 minutos, você já tem essa liberação, dependendo da intensidade. Então, por que você fica mais feliz? Por que você tem essa sensação, né?
E ele fala disso, ele falou até do cortisol. Isso é muito, muito importante, assim, sabe? Porque a gente sabe que hoje em dia as crianças estão tendo um nível de estresse muito maior que há muitos anos atrás, né? A preocupação delas é outra, são preocupações que elas nem tinham, talvez, na época que eles estudavam, né? Na época que eles criaram e tal. Então, o nível de cortisol delas está muito alto. Tudo isso a gente tem que também entender um pouco, que seja, para conseguir até decodificar como aquela criança está chegando para a gente, né? Porque daí a gente começa a entender o vínculo familiar, começa a entender a dinâmica familiar, como é que funciona, aí você começa, nossa, né, essa criança está com esse medo todo, o que que isso influencia na parte biológica do corpo, né? Então, assim, ela está com medo de morrer, ela está com medo de uma pandemia, ela está com medo que os pais se separem, ela está com medo de que... Como que isso influencia biologicamente que ela não consegue dormir? Né? Isso é sério, o cortisol está lá em cima, realmente, o nível dela de estresse está enorme. Então, como que a gente também pode ajudar nesse sentido? Terapeuticamente, sim, porque a gente sabe, então, se eu fizer uma sessão um pouco mais dinâmica, um pouco mais agitada para ela poder colocar isso para fora, ou não, agora eu não posso porque o cortisol já está muito elevado, eu preciso baixar um pouquinho, enfim. Tudo isso eu achei fantástica essa parte da neurociência. Quando ele falou da arte, a Lucy trouxe isso primeiro, e daí eu lembrei do congresso do ano passado, né, no Nacional de Psicomotricidade, que trazia a arte, e quando eu fui, eu fiquei assim meio sem saber onde colocar essa arte, assim, no sentido de objetividade mesmo, sabe? De arte pela produção artística sem conteúdo, ou assim, fugir da essência da psicomotricidade, melhorando, né? Então, assim, essa arte fugindo da nossa essência, do corpo ou não, ou só como expressão, sabe? Quando eu fui no congresso, eu fiquei meio assim, como eu tenho a área também da ciência, né, que da fisioterapia traz muito essa ciência, esse pensamento lógico, né, esse buscar, né, biologicamente também as respostas, e gosto de pesquisa, né, vocês já sabem que eu adoro querer saber por quê, ou, né, testar. Então, eu saí incomodada nesse sentido, sabe, do congresso, tá, arte legal, mas precisamos de ciência, sabe, assim, aonde equilibrar tudo isso, tá, legal a arte, mas não podemos viajar tanto de esquecer que a gente tem que comprovar algumas coisas, né, e aí a Lucy falou isso e aí me lembrei, né, desse sentimento quando eu saí de lá, e agora faz mais sentido mesmo, né, porque a gente vai aos pouquinhos, né, encaixando as coisas. E é uma coisa assim que eu também, às vezes eu já trouxe origami, né, dobradura para a sessão, mas normalmente eu trago registro. Né? Então, já trouxe assim até para a família, né, construção de caixinha, colocar lá dentro o que foi vivido na sessão, né, com as palavras que eles trouxeram e coisas desse sentido. Mas no fechamento, né? Como registro da sessão, como fechamento da sessão. Mas aí lembra que eu também estou começando a trazer história, porque também é uma coisa que tem, né, assim, instigada no sentido de uma complementação, né, que a gente não pode se limitar em determinadas coisas, porque se a gente pensa em como utilizar, na verdade só vai contribuir, é o que a Lucy deu o exemplo. Né? E às vezes a criança a gente vai acessar muito essa história, por uma história, porque eles estão nesse momento de imaginação. Então a gente fala para os pais, faça um calendário, faça um registro, né? Põe desenho, né? Outro dia a família me mandou a rotina, toda escrita, a menina não é alfabetizada. Daí eu sugiro, né, que a menina faça os desenhos, ou vocês procurem juntos e cortem e colem, porque como ela ainda não é alfabetizada, etc, né? Para ela assim, tá? Qual é o período, como que ela vai construir a autonomia dela diante daquela rotina que está ali. Então, tá, é para diminuir as ansiedades, as tensões do dia a dia, legal, né? Mas a gente também tem esse olhar. E tenho trazido algumas coisas nesse sentido, então acho super válido, e aí com ele falando também, é bem isso que a Lucy falou. Autorização mesmo da gente, porque a gente tem falado muito disso, né, nas nossas reuniões, dessas buscas de
complementar o trabalho, né? De sair um pouquinho da caixinha. Ele falou abertamente da história do livro. Ele falou claramente, ele falou, mantém, né, contar uma história. E para mim, a justificativa maior de começar a fazer isso nesse momento todo é o fato de só estar trabalhando individualmente com as crianças. A gente, por mais que seja criativo, por mais que a gente, né, olhe a criança, invente, crie, traga sugestões, recue, a gente é só um dando estímulo. Então, eu acho que essas outras formas, de repente, podem contribuir, coisas que naturalmente aconteceriam num grupo não vão aparecer. Então, eu acho que essas outras intervenções podem facilitar coisas que a gente não vai dar conta de alcançar sozinho com a criança. E outra coisa que eu tenho observado, assim... Somente com o adulto nesse momento do individual, né? O grupo favorece muito isso, da criança conseguir ficar mais tranquila, né? Esse adulto não é uma ameaça, ela consegue se aliar a essa criança para derrotar esse adulto, para viver essas questões. Tem criança que só chega na afetividade porque tem um outro aqui também, né? Então, todos os conteúdos, para algumas crianças, o individual ameaça. E nessas oportunidades né, que a gente tem agora de participar de tantas reuniões com pessoas de todos os lugares, de todos os tipos de abordagem também, eu tenho escutado muito essa questão das histórias e até a gente já comentou, né, Fê? Você falou, lembrei de você por causa das histórias. E eu ficava assim, escutando, né? Tá fazendo online, tá usando história, né? Eu, gente, mas como que eu vou colocar essa história? Porque, né? É no presencial, outra coisa no online. Então, assim, porque para mim é um bloqueio meu trabalhar online, né? Porque, assim, quando eu escolhi trabalhar com o corpo, eu escolhi trabalhar presencialmente, não online. Então, é uma resistência minha bem grande. Né? E aí, vou contar uma história, mas não é psicologia, sabe? Assim, porque os psicólogos trazem muitas histórias. Onde que eu vou me encaixar em tudo isso? Eu super entendo. Da psicomotricidade que usa bastante a história. Então, assim, para a gente é uma dificuldade ou algum tipo de resistência que para outras abordagens talvez não seja. E como é legal a gente estar podendo trocar tudo, né? Com tantas pessoas, porque a gente, é bem isso, abre o olhar. Porque, assim, independente de eu, né? Eu posso escolher esse tipo de intervenção sem perder a minha essência. Sim. Né? Eu acredito muito que... Eu achei muito forte o que ele falou também do jogo simbólico. Porque a história é um jogo simbólico, é uma construção, não faz de conta. E a gente não perde isso. A psicomotricidade relacional é muito forte na questão do jogo simbólico. Né? Então, às vezes, não quer dizer que você está contando uma história, você está no simbolismo também, você está no faz de conta, porque a maneira como a gente se coloca é diferente, a gente não é um contador. E também, assim, que história vai surgir? A história que a criança trouxer. Eu não vim contar a história do lobo aleatoriamente. Teve uma brincadeira que a gente estava fazendo numa sessão e que daí a menina, o lobo, daí a gente começou a brincar, batia na porta e aí para a sessão seguinte eu trouxe o livro e deixei junto com o material. Ela foi direto para o livro, ela não quis o material, a gente não foi vivenciar, a gente foi elaborar de alguma forma. Então, eu quero agora trazer isso para experienciar no corpo, né?